Boa noite. Você acredita em horóscopo? Afinal, a astrologia é uma ciência ou uma coincidência? A astrologia é o tema do compacto do Bate-Boca que você vai assistir agora. O astrólogo sideral Antônio Carlos Bola diz que não há explicação definitiva sobre os acertos da astrologia. O que existe são 5.000 anos de experiência que comprovam a eficácia das previsões. A médica e astróloga Iris Finaldi explica como se pode, através da astrologia, evitar que se concretizem as probabilidades de se ficar doente. A filósofa e astróloga Cláudia Castelo Branco mostra como se relaciona a nutrição e a astrologia. Uma dieta, por exemplo, só funciona se feita na época certa. E o astrólogo tropical José Maria Gomes Neto diz que o mapa cósmico é uma espécie de partitura musical que nos ajuda a saber até onde se pode ir. Aprenda com os astros sobre si mesmo. Como é que é a astrologia tropical e sideral? O que é isso, Zé Maria? Astrologia tropical, você faz os mapas referenciados às estações do ano, né? Ou seja, Áries está relacionado com a primavera, Libra com o outono, né? Apesar de ser para o hemisfério norte. E a astrologia sideral, né, está referenciada às constelações, né? A posição verdadeira, né, das estrelas e dos planetas nessas constelações. Ah, sim, porque parece que tem uma discussão, né, de que a evolução do conhecimento da astronomia deu maior precisão à localização das constelações. Existe não só essa discussão, como também uma defasagem, né, entre os signos e as constelações, né? Então, pela astrologia tropical, uma pessoa nascida no signo de peixe, né, na astrologia sideral, ela está próxima de Aquários, né? Porque existe uma defasagem. Isso dá uma confusão, não, porque muda todos os signos, né? Exato. Ah, olha só. Vamos fazer aquele questionamento clássico de por que as pessoas céticas, de um modo geral, fazem. De que forma o que ocorre no movimento dos astros, de um modo geral, isso poderia interferir nos indivíduos, nas pessoas ou nos seres vivos aqui na Terra? A gente não tem uma explicação definitiva sobre isso, tá? A gente não tem uma explicação do que faz a astrologia ser eficiente, mas a gente tem 5.000 anos de observação. Eu, particularmente, uma clientela de mais ou menos umas 15.000 pessoas, e que comprova-se na prática esta eficiência, tá? Uma ocasião chegou um cidadão no meu consultório, ele estava visivelmente assim contrariado, né, de estar ali. Eu perguntei para ele: o que você veio fazer aí? Ele disse: eu vim fazer meu mapa astral. Eu disse para ele: você não veio porque você está contrariado, tá? Quem que te mandou aqui? Foi minha mulher, ela está lá fora me esperando. E geralmente as pessoas, os homens, né, costumam jogar nas mulheres, né, essas coisas, né? Uhum. E eu disse para ele: qual a sua profissão? Ele disse: eu sou engenheiro eletricista. Era um norte-americano, né? E eu disse para ele: qual o seu problema com a astrologia? Ele disse: qual a base científica da astrologia? Eu perguntei para ele: você pode me dizer qual é a base científica da carga elétrica? Não temos explicação. Eu disse: vocês não fazem geladeiras, ventiladores, ar-condicionado, aparelhos de televisão que funcionam com uma coisa que vocês não sabem o que é? Fazemos. E não funciona? Funciona. Digo, astrologia é a mesma coisa, é contrariado. Então, acontece que a maioria das pessoas que têm ceticismo com relação à astrologia nunca se submeteram realmente a uma consulta séria, um cálculo preciso com uma pessoa que tenha condições de dar a ela uma informação consistente. Uhum. Então, realmente, a imagem que a astrologia tem, genérica, não é muito positiva. Não, até porque aqui, com todo respeito a todos os astrólogos sérios, eu sei que a Vaz há muito 171 no mercado, né? Quer dizer, como qualquer coisa que trabalha também com interpretação, com intuição, enfim, com a alma das pessoas, dá margem a muito charlatanismo, né? Então, não falta, né? Você me perguntou antes do programa se eu acreditava ou não em astrologia. Eu disse para você, mas sabe por quê? Eu nunca me consultei com um astrólogo. Agora, eu não entendo porque, por exemplo, nos jornais, revistas, saem todo dia ali indicações astrológicas que para uma de Libra, para todo mundo. Será que para mim é igual a todo mundo que está ali aquela indicação? Eu acho aquilo fazutice, não? Eu juro por Deus que eu acho. E a reboque,
Como que uma pessoa que nasceu no mesmo dia que uma outra são completamente diferentes entre si? É porque tem os ascendentes. Ah, bom, isso tem, mas tá nascido na mesma cidade, no mesmo dia, e às vezes no mesmo ano. Por que são diferentes? Eu gostaria de ter uma resposta. Mas, certamente, se a astrologia fosse garantidamente a mesma para duas pessoas, porque elas nasceram não só no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma hora, se estivesse pronta, eu não fazia astrologia. Também vocês têm que ganhar a vida, tá? Não, eu não fazia astrologia porque isso queria dizer que isso estava determinado. Mas as características serão parecidas. Certamente, agora. Tem irmãs gêmeas que não são nem parecidos. Isso seria o que o Aristóteles chamou do potencial. Quer dizer, quando isso vai se atualizar, graças a Deus, isso está relacionado à tua vontade, ao teu esforço, ao quanto você vai trabalhar a sua vida. Porque senão a astrologia não valia a pena ser feita. Porque você estava com tudo isso... personalidade sem ser aquela trabalhada. Quer dizer, eu não sou especialista nesse tipo de pesquisa, mas uma senhora francesa, que é presidente de uma academia bem ligada às situações científicas, que vive disso, de fazer essa pesquisa, não vive de dinheiro, ela chegou a conclusões muito próximas do que se imaginava, que essas pessoas têm acontecimentos parecidos na vida delas. Elas têm muitas coisas em comum, embora elas não desenvolvam, mesmo gêmeos, por exemplo. Estou falando de gêmeos. Alguns gêmeos têm, ela se especializou na posição do Marte na relação com o ascendente. Quer dizer, qual desses gêmeos tem uma situação de atividade maior? Não sei se você leu, Bola. Essa não. E é muito interessante ler sobre isso. É claro que é um assunto para o leigo, é um assunto até chato, porque é um assunto muito precioso, cheio de detalhes. Agora, sem dúvida, essas pessoas têm acontecimentos parecidos. Mas, graças a Deus, a astrologia está ligada ao livre-arbítrio. E depois nos mapas astrológicos existe uma gama muito grande de facetas, né? Todas as pessoas têm várias facetas. E em Gêmeos, o que eu tenho observado, que já fiz vários mapas nesse sentido, o que surge é que um desenvolve alguns aspectos mais específicos daquele conjunto e outros aspectos. Existem coincidências muito grandes. Até por 4 minutos de tempo de diferença entre o nascimento de um e outro, já há uma possibilidade de mudança. É fácil. Não é que é fácil. Vocês não estão explicando. Vocês estão dando saídas. Não são saídas, são constatações que se faz no trabalho. Uma colocação. Realmente deixa eu fazer uma colocação. Como é que a gente podia estar explicando isso? Quer dizer, o mapa teria que ser igual, uma pessoa teria que ser igual a outra porque tem um mapa exatamente igual, mas por que uma é tão ativa, tão independente, a outra tão dependente, tão romântica, tão lenta? Isso eu acho que não acontece muito, não. Eu tenho um exemplo em casa. Acho que você vai poder constatar coisas parecidas na vida dessas pessoas. Só o fato de ter nascido na mesma família. Dolane, a fisionomia, que elas são uma igual a outra, papel carbono. Voltando à origem aqui que o Paulo se lembrou, quer dizer, que você nos perguntou se nós acreditávamos nisso, né? Só pra gente, gostei muito da explicação do Bola, quando ele disse que os até experimentos... porque ele é engenheiro? Eu, como engenheiro, não acredito em televisão até hoje. Pois entendeu? Não acredito que a gente vê, constate aquilo ali mesmo, né? Não vai ficar olhando dentro da caixinha para ver se a cara da Solange está lá dentro. E aquele negócio acontece. Porque o experimento físico, a física, depende da observação prática. Exatamente. É do experimento. Ninguém descobriu, ninguém inventou a eletricidade. A gente descobriu que a eletricidade já existia. Os elétrons são atraídos pelos magnetos, etc, etc. Foi um resultado de uma observação. E essa observação também, no meu entender, pode ser aplicada à questão astrológica. Exatamente. Com o mesmo grau de ceticismo que nós, engenheiros, podemos ter em relação aos computadores eletrônicos. E ainda com relação à questão dos gêmeos, tem que salientar também o seguinte, que uma pessoa pode ser impositiva de uma forma ativa ou passiva. Existem pessoas que são extremamente autoritárias sem serem imperativas, tá? Então você pode ter duas pessoas nascidas no signo de Áries, uma é extremamente extrovertida, se impõe sobre o outro, e a outra é tão individualista, autocentrada, que ela impõe aos outros que ela circule em torno dela e vive em função dela, entendeu? A princípio eu quero dizer que eu acredito em astrologia, não aquela que sai no jornal. Eu não acredito, porque acreditar é aceitar uma coisa que você não entende. Então, eu tenho certeza que a astrologia funciona. Não sou tão aprofundada no assunto, mas eu acredito que ela exista.
Essa palavra acreditar tem uma conotação de fé sempre envolvida nela, né? Eu acredito que existe. Por causa disso e porque o minuto é tão importante, sobretudo na televisão, a gente vai para o nosso intervalo e volta daqui a pouco. Neste sábado, sessão dupla do Cinema Nacional. Um cara enlouqueceu dentro do elevador no centro da cidade. Elevador! Todo mundo quieto! Quieto! Hugo Cabana comanda a mais louca estação de rádio e todo mundo fica ligado. Se segura, malandro. Com Luiz Cardoso, Cláudio Marzo e Denise Bandeira. Martim, eu te adoro. Logo depois, o encontro de dois gênios brasileiros, Oswald de Andrade e Lamartine Barro. Tabu, com Caetano Veloso, Colé e José Lilgoy. Cinema Nacional, sessão dupla, neste sábado, a partir de 9h30 da noite. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Em Manchete desta semana, sexo, mentiras e videotapes. As denúncias de Brasília que estão abalando o país. Uma revista dentro da revista Saúde, destacando as virtudes ocultas das vitaminas e os cuidados com a pele no verão. Dossiê Anatomia da Crise, capítulo final. Sarney e Itamar, a era dos vices. No caderno de serviço especial, viagem, os parques naturais da África e os cruzeiros nas barcaças do Mississippi. Entrevistas, Ronaldo Bosco lhe conta tudo no seu livro de memórias. Barreira, técnico da seleção, adverte: temos time, mas precisamos tempo. Best-seller, a autobiografia de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Viagens imaginárias, o mundo azul de Portinari. Madonna no Brasil, a deusa pop do sexo. Aconteceu! Virou Manchete. Nós vamos fazer uma aposta com você. Se esse homem acertar a cesta, amanhã você deposita qualquer quantia para o Lar Escola São Francisco continuar a ajudar os deficientes físicos. Se ele errar, você não deposita nada. Aposta é aposta. Amanhã esperamos o seu depósito. Neste país, 4 crianças são caçadas e mortas todos os dias. E todos os dias, a Pastoral do Menor recolhe os sobreviventes dessa chacina. Sem você, ela vai morrer junto com essas crianças. E elas vão perder a única arma que tem para se defender: a solidariedade. Talvez você não saiba, mas o exército brasileiro está em guerra, levantando habitações populares, cortando o avanço de endemias, combatendo a seca, dando cobertura ao menor carente, ajudando o país a virar o jogo. Juntos, venceremos essa guerra. Exército, parceiro da comunidade. Prepare-se para ver o primeiro filme de terror, sem um pingo de sangue. A positivo. Negativo. O hospital está sem. Ajude a Fundação Pro Sangue a escrever histórias de amor com muito sangue. Mas vai, Zé Maria, você ia falando da história do minuto. Pois é, então, essa questão, o que proporcionaria, né, você ter um retrato, né, de um padrão de coerência de vida, né, se não o momento que a pessoa nasce? Porque, na realidade, o momento do nascimento da pessoa é um processo de gestação, né? A vida é um processo de gestação. Ou seja, o céu, como uma força yang, uma força positiva, né, ele vem fecundar
é essa espécie que está na Terra, né? E quando a pessoa nasce, ela entra num processo de conjugar as forças do céu com o conteúdo que a gente traz, né? Então, isso é que diferencia cada qual. Gostei, Quer dizer, talvez a morte seja um grande parto para aquilo que a gente chama de vida eterna, né? Então, no momento que a pessoa ela nasce, ela entra em contato direto com esse novo habitat. Seria uma sintonia, esse meio, né? Esse meio, esse novo mundo, né? Agora, de fato, esse ponto é polêmico, porque para os chineses, por exemplo, eles contam o momento da gestação, né? Sim. Pois é, mas aí... Da concepção, né? Quer dizer, então, de fato, em que momento que você cria que surge essa energia, né? Que é esse novo ser vivo, né? Será que é quando ele se encontra com esse mundo externo, no momento que ele passa a existir lá, no momento da fecundação? É curioso isso também. Né? Bom, se você considera que o momento do nascimento, ele é uma consequência de um processo que começou até antes do nascimento, né? Porque a gente no Ocidente tem aquela ideia assim, que para alguém nascer, né, são necessárias 2 pessoas, mas não, são 3, né? Quem é o terceiro, né? É a criança que tem que vir, né? Então, essa concepção, né, de isolar, né, a participação dos 2 no ato em si, né, na realidade, o nascimento é algo que vem de um processo também que a gente não sabe qual é. Né? E seria assim, a criação em si, né? Quer dizer, que a gestação, né, é um ponto. É um ponto de uma linha, quer dizer, você pode analisar vários pontos, vários processos. Mas o ponto, né, surge da interseção de 2 linhas. Né? Exato, e a linha exato, né? É claro. Agora, o que é importante ver no momento do nascimento da pessoa é um momento de mudança de ritmo, né? São 10 luas, né? Na 10ª lua a criança nasce, né? Então, há outros momentos durante a própria vida de mudança de ritmo. Estou interligado, né? O momento de nascimento dessa criança necessariamente é um prazo mais ou menos estável, que é o tempo de gestação, claro, de quando foi concebida. A vida é um ciclo de aproximadamente 1001 luas, né? Quer dizer, só que a gente não tem consciência do que veio antes nem do que vem depois, né? Então a gente encontra determinados pontos, né, de cruzamentos, sejam de conjunções, sejam de épocas na vida, para ter um referencial nessa história, ou seja, para ir em busca do teu padrão de coerência, né? Porque o que o mapa traz para você é um padrão de coerência, você lembrar do teu potencial, lembrar do que você traz de recurso e qual é o propósito da tua vida, né? Ou seja, qual é a função, porque até uma formiga tem uma função no planeta, a função daquele indivíduo, né, dentro daquela comunidade, dentro daquela época que ela vive. Cada qual tem a sua reflexão para um dia de CPI, Opa, que bom. Orçamento. Mas isso é muito bonito, porque a astrologia é um cosmos, não é um caos, né? Quando a gente passa por essas fases, que a gente perdeu o emprego, essa hora do caos, a astrologia está lá para te mostrar que é um cosmos. Tem um papel, tem, né? Uma ordem. É um salto de qualidade, né? É isso aí. Iris, você estava falando aqui no intervalo, é legal aquela explicação, né? Como é que se existe tanta imprecisão no que as pessoas sabem sobre o minuto exato em que nasceram, né? De que forma a astrologia pode pautar todo um mapa, né? Em cima desse horário, muitas vezes, que as pessoas às vezes nem sabem. Minha mãe fala que parece que foi meio-dia que eu nasci, às vezes foi 11h30, meio-dia 15 para meio-dia, isso muda tudo, correto, né? Muda então, tudo e como o Bola falou, 4 minutos você já muda um grau no ascendente. Então é muito importante que os mapas sejam o mais precisos possível. E no caso, alguém numa sala de parto, hoje em dia faz isso com muita tranquilidade, os hospitais todos fazem o registro do horário do nascimento o mais aproximado possível. Mas antigamente, os mapas que a gente tem, os nossos clientes, eles vêm com histórias assim, a minha mãe disse, é bem isso que você falou, minha mãe disse que pode ser, pode não ser, foi de manhã, não foi na hora do Repórter S. Eu tenho um cliente que é a hora do Repórter S. Mas aí ela não sabia se era no início do Repórter S ou no final do Repórter S. Não, e também tem aquela história, na hora que corta o umbigo, que a cabeça encaixou, teoricamente seria o momento da primeira respiração. Então você teria que estar do lado com um relógio, um cronômetro para cronometrar aquilo. Olha, é jogo duro, hein? Nessa hora, graças agora, a Deus, você não vê nada. Existem muitas técnicas astrológicas pelas quais você, através de uma verificação do que aconteceu na vida da pessoa, as épocas em que aquilo aconteceu e como é que a pessoa utilizou aquela experiência, para você fazer uma retificação bem precisa, com minutos e segundos, desse horário de nascimento.
Inclusive retificando o horário de verão, que é adotado no princípio. Isso é no início. A gente já tira no início a diferença entre o horário. Gente, tem muito tempo, né? 1931 foi o primeiro horário de verão no Brasil. Quer dizer, todos os astrólogos já têm as tabelinhas para saber o ano. Existem os decretos, né? Porque de vez em quando muda o governo. Não, mas os decretos estão todos na Biblioteca Nacional. Mas há anos que não se fazem horários de verão, né? Não, tem. Ou já não se fizeram. Sim, mas tem na tabela. Temos todos tem anos que não se aplicou e anos eles têm que saber. A propósito, aqui no Brasil, uma pergunta rápida, resposta simples. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que nós temos 4 fusos horários, né, dentro do mapa do Brasil. Vocês estabelecem um mapa, o horário de Brasília, ou vocês seguem esses fusos de acordo com... Tem que seguir os fusos, mas praticamente 85% do território nacional habitado está no fuso de 45 graus. A outra parte dos outros fusos é muito pouco habitada. É o norte. Tem o Fernando de Noronha, o 45, 60 e 75 é o Acre, né? Pega lá aquela pontinha do... O astrólogo tem que gostar de matemática, né? Hoje em dia já fica muito fácil, né? Porque as pessoas, inclusive, botam os mapas nos computadores e sai tudo contadinho, bonitinho, organizadinho. Agora, quando a gente começou, que não tinha computador, era tudo na mão e tinha que saber matemática. E antigamente... E aí uma boa aluna do colégio de aplicação deve levar vantagem. Antigamente o astrólogo tinha que calcular todas as posições dos astros, né? Ao longo de um ano. Era um trabalho ainda muito mais complexo, porque tinha que calcular com fórmulas matemáticas. Desde os caldeus é feito assim. Agora sobre a hora do nascimento ainda... aqui a gente tem um problema cultural, né? Na França, o Napoleão já impôs o registro dos horários de nascimento, porque ele tinha essa ligação com a astrologia. Nos Estados Unidos, as verificações do horário são muito precisas. Todo o certificado de nascimento tem a hora do nascimento correta. Na Inglaterra, na Europa, isso já é uma cultura. Você falou que a astrologia vem há 5.000 anos. Eu gostaria que você falasse também a respeito da influência da Cabala na astrologia. Olha, a Cabala é uma parte da tradição judaica que tem uma correspondência com o simbolismo astrológico, né? Isso aí. Mas, de fato, né, o judaísmo vem posterior ao surgimento da astrologia na Babilônia, né? A tradição hebraica foi codificada já mais ou menos 2.500 anos depois do surgimento das primeiras observações astrológicas na Babilônia. Existiam ossos perfurados com fases da Lua já com 18.000 anos de idade, antes de Cristo, né? Porque foi as primeiras observações da humanidade fora de si próprio, possivelmente. E houve toda uma tradição astrológica transmitida oralmente até a invenção da escrita, que foi 6.000 antes de Cristo, que a gente não tem registro, mas estão registrados em monumentos, em construções de pedras, né? Aquela famosa construção de Stonehenge. É uma construção que dá as posições astronômicas que serviam também para cálculos e rituais astrológicos. Né? Aliás, toda vez que se questiona a astrologia, vale a pena lembrar isso, né? A origem até histórica. Por que isso surgiu na cultura humana, né? Por que se inventou isso? Porque os homens começaram a observar Sol e Lua, não é isso? Provavelmente a primeira observação astrológica foi a relação do ciclo menstrual com a Lua, né? São 28 dias, que é o tempo que a Lua leva também para fazer uma fase completa, né? Bom, a gente ia combinar aqui no intervalo de fazer uma colocação assim, mais didática mesmo para o grande público, né? De como é que funciona a astrologia. Quem quer começar aqui? Quer dizer, como é que começa... O que é isso de ascendente? O que o astrólogo começa a fazer? Quem quer falar? Bom, o que é isso? Eu começo com o ascendente, aí depois as pessoas... Uma volta na história, rapidinho. Que o ascendente surgiu só no ano 100 depois de Cristo. Foi a primeira vez que se fez um mapa astrológico com ascendente, que se tem notícia, né? Então, tem mais ou menos uns 2.000 anos que só se falava de o chamado locus, é o planeta no signo, tá? Então, nós temos 25.000 tabuinhas de argila em escrita cuneiforme que tem mapas astrológicos sem ascendente, que é só a posição dos planetas nos signos. Daquela biblioteca lá... De Nínive. Que foi encontrada na Babilônia, quer dizer, onde hoje é o Iraque, né? Mas, então ali já existem essa quantidade enorme de observações. Depois do ano 100, foi que começou a surgir o cálculo ascendente, quando a astrologia passou, através da vinda dos gregos para o Egito, passou para a Grécia, né? Os gregos que
desenvolveram a astrologia do ascendente. Por isso que o nome é horóscopo, horá, escopai. Horá quer dizer tempo, escopai, observação. É aquilo que você observa no céu naquela hora que a pessoa nasce. Agora, sem nenhuma pretensão de dar aula sobre isso, né, quer dizer, para o público, o ascendente está diretamente em relação com o momento do nascimento. Quer dizer, a gente vai precisar, para saber o ascendente, do local onde essa pessoa nasceu, ou um evento, qualquer coisa, né, um mapa de qualquer coisa. O local e o horário. Então, daqui a pouquinho, a gente vai entender melhor. Então, como isso vai funcionar? Depois do intervalo. Neste domingo, um show ao vivo com a superstar mais badalada da atualidade. Madonna. Neste domingo, 7 da noite. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Rede Manchete, olhando o futuro com otimismo. Em manchete desta semana, sexo, mentiras e videotapes. As denúncias de Brasília que estão abalando o país. Uma revista dentro da revista Saúde, destacando as virtudes ocultas das vitaminas e os cuidados com a pele no verão. Dossiê Anatomia da Crise, capítulo final. Sarney e Itamar, a era dos vices. No caderno de serviço especial, viagem, os parques naturais da África e os cruzeiros nas barcaças do Mississippi. Entrevistas, Ronaldo Bosco lhe conta tudo no seu livro de memórias. Barreira, técnico da seleção, adverte: temos time, mas precisamos tempo. Best-seller, a autobiografia de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Viagens imaginárias, o mundo azul de Portinari. Madonna no Brasil, a deusa pop do sexo. Aconteceu! Virou manchete. Neste domingo, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. Rio Forte e Leite Moça. Neste domingo, 4 da tarde. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Hein, Paula? O Paula tá com um notebook, um computadorzinho, assim, que é uma gracinha. E mostrando como é que rapidinho hoje, com recurso tecnológico, né? Dá pra Tu dá uma exemplificada. Se quiser, eu dou o meu aqui, eu não tenho medo, não. Vamos dar uma exemplificada aí. Não pode botar, mas eu exemplificar pra mim. 6 de outubro de... O nome primeiro, por favor. É Paulo Stein. Mas é o nome inteiro? Não precisa não. É, só isso, o nome todo é esse. É mesmo? É só Paulo Stein. Dia do nascimento é? 6 de outubro de 1947. E a hora? 8 horas da manhã. E o local? Rio de Janeiro. Já deu problema no computador, Paulo. Já deu tilt lá. Já deu tilt. São as vozes. Tá pronto. Ascendente Escorpião, a Lua em conjunção com Urano em Gêmeos, o Sol em Libra com Netuno. Sol e Netuno em Libra na 11. Na 11, essa é a conversa. Aí, exatamente, há uma centralização. O Sol representa um ponto onde ele dá uma grande importância, uma motivação muito grande na vida são as amizades. Uma grande facilidade de cativar, captar, por ser capaz de ouvir muitos outros, né? Ele tem o poder da comunicação pela Lua e Urano em Gêmeos, mas também tem uma ponderação, uma grande capacidade de ouvir as pessoas e sempre procurar ser justo nos julgamentos, nas opiniões que emite, né? Aí, Paulinho. Daí, Paulinho. Nas ações existe a característica de Escorpião, quer dizer, você é diplomático nas discussões, mas é imperativo nas ações. Você quer fazer as coisas a seu modo e não é tão democrático
na ação quanto você é na discussão. Né? Tá vendo? Atendendo aí Viu? peso, né? Olha, o Alcino está pedindo aqui para a gente entrar nas perguntas, que assim como foi dado um exemplo agora, como é que você chega a algumas características básicas do indivíduo, vamos atender a curiosidade, né, dos telespectadores. Bom, a Eliane do Rio diz que nasceu no mesmo dia do Ayrton Senna. Quer saber por que a vida dela é tão diferente? Essa é boa, Eliane. Ela nasceu em 21 de março de 57. Mas ele não sabe a hora. Tem que ter o horário do nascimento. Tem que aprender a dirigir, tem que fazer uma... Outra coisa... Eliane, primeiro você entra numa autoescola. Já é o primeiro passo. Sem isso vai ser difícil Ayrton Senna. O que você ia falar? Outra coisa importante nessa questão do destino das pessoas, isso até foi um corte que houve da astrologia babilônica para a astrologia grega. Tá? Os gregos introduziram na cultura humana o princípio do livre-arbítrio, da identidade pessoal. Até ali, o homem não tinha um destino individual. O sujeito tinha o destino do rei, do líder, do sumo sacerdote. Ele e ele aceitava, identidade. exatamente, ele aceitava aquele destino sem contestação. Agora, a partir dos gregos para frente, o homem passou a adquirir essa identidade, essa individualidade e livre-arbítrio. Então, nós temos duas correntes de astrologia, a sideral, a estelar, que dá esse o destino, e a tropical e a solar, que é mais voltada para o livre-arbítrio. Então, a gente tem duas correntes. O Napoleão, quando ele tinha 22 anos, ele foi um astrólogo, que disse a ele, você vai ser o primeiro cônsul, você vai ser um homem muito poderoso. E ele riu do camarada e disse, você é maluco, isso não tem nada a ver, ele era um cabo ainda do exército. E aí, quando isso aconteceu, ele trouxe esse astrólogo para as Tulherias e dava a ele lá um salário mensal e ele ficava só fazendo o mapa do Napoleão. Quer dizer que esse negócio de mandatário gostar de astrólogo isso é velho, antigo, isso é muito antigo. Velho. Mas você sabe que, por exemplo, de acordo com os caldeus, ninguém ia achar graça quando aconteceu aquela desgraça toda com o Collor, porque não estava acontecendo com o Collor. Isso imediatamente, através da figura dele, estava acontecendo com a nação e com cada um de nós. Para os gregos, a gente já pode rir um pouco, quer dizer, a gente tem uma distância desse governante, mas não para um homem da Mesopotâmia. E ele se referiu a essa diferença da astrologia solar para a sideral. No caso, quer dizer, você trabalha com essa astrologia sideral? Não. Você trabalha com qual? Com a astrologia tropical. Eu trabalho com um mapa astrológico, esse que a gente está levantando ali. Mas só para ficar claro, todo mundo trabalha com a noção de livre-arbítrio hoje em dia. Ou tem quem não creia nessa noção? Tem até o que é o livre-arbítrio, né? Uma definição boa que eu encontrei para isso é uma que Jung também coloca, é o seguinte, o arbítrio é você fazer o que é preciso, né, da melhor forma possível, né? Quer dizer, é você estar coerente com o teu padrão de coerência, né? Quer dizer, estar em harmonia com a vibração do teu potencial. Permitir que o céu, as estrelas, né, aconteçam a cada momento. O seu melhor, né? Exato. Quer dizer, então, você conjugue... essa ideia de arbítrio é de você entrar em sintonia com a música, né? Como um músico que, no princípio, está ali submetido àquelas equações musicais, lendo e preso, e de repente ele está dominando e é a própria expressão da música. Quer dizer, o mapa astrológico é uma espécie de partitura da música que estava no céu no momento do teu nascimento, né? Quer dizer, não, mas essa é a linguagem simbólica que permite você acessar um entendimento bastante, através da metáfora, você permite a pessoa, inclusive, projetar a sua própria história de vida ali, né? Então, essa força do arbítrio, né? Não é você querer ser uma mangueira, né? Tendo nascido para ser uma jabuticabeira, né? Mas quem é que sabe qual é a árvore que nasceu para ser? E aí o mapa começa a ajudar, o mapa começa a ajudar a trazer uma lembrança de você. Quer dizer, quando você lembra de si, né? Aí você tem mais coerência, ou seja, até onde eu posso chegar? Mas a gente esquece da gente, a gente quando acorda de manhã já veste um personagem, né? Hoje, e qual personagem é esse? Será que é seu Marte que está em Libra? Será que é teu Mercúrio que está em Capricórnio? Enfim, a gente tem que entrar em contato com aquilo que acorda antes de você vestir esse personagem. E essa é a sintonia que te permite uma harmonia com o teu projeto de vida, o teu arbítrio. Olha aí, legal. Olha, o Jorge da Ilha do Governador diz que ninguém sabe ao certo a hora que nasceu. Por isso, todo mapa é furado. Jorge, já foi respondido. O Carlos do Rio. Se uma pessoa fizer mapas astrais com diversos astrólogos, será que os mapas serão semelhantes?
Sim, hoje já está no computador. A interpretação muda, né? A interpretação vai mudar. O mapa, com certeza, vai ser o mesmo, porque os cálculos matemáticos não mudam, né? Se ele der o mesmo dado para vários astrólogos, aqueles mesmos dados vão se manifestar através do mesmo mapa. Agora, a simbologia e a interpretação vai ser totalmente diferente. Até isso depende, porque existem critérios de casas, orbes de planetas. Uns consideram asteroides, outros consideram... Enfim, existem várias linhas, né, e várias técnicas que são de sensibilizar a pessoa para o potencial que ela tem ali. Provavelmente todas chegam a um denominador comum, né? Às vezes por vias até diferentes. Comuns, né? Talvez. E vai ter nuances de como que a pessoa vai lidar com isso. Quer dizer, não existe um padrão de mapa, né? Porque cada astrólogo, cada linha astrológica tem um critério bem definido, né? E às vezes são diferentes. Eu vou aproveitar então para jogar para vocês aquilo que eu comecei a perguntar no intervalo. Por exemplo, há algum tempo atrás, um programa aqui no Bate-Boca, a Marta Pires Ferreira falou que dia 11 de janeiro do ano que vem vai haver uma conjunção de 7 planetas e que isso seria uma coisa muito marcante, né? Porque está se dando em terra, Capricórnio. Então, por exemplo, se o nosso país fosse sujeito a terremoto, poderia ser uma grande convulsão, mas pode ser também entendido metaforicamente, pode ser uma grande convulsão social ou até um grande momento de transformação do Brasil, quem sabe resgate da dignidade. Qual é a leitura que vocês fazem disso? Olha, quando houveram 7 planetas em Aquário, no início da década de 60, os Beatles gravaram o primeiro compacto simples, né, que se tornou uma grande revolução na música. E, ao mesmo tempo, era feita o concílio ecumênico, que socializou e liberalizou mais o rito católico, né? Agora, essa grande concentração é em Capricórnio, no signo de terra. Então, o que polariza é a economia. O problema das pessoas é sobreviver, a necessidade de realização de segurança, a necessidade de mudança dos padrões da economia. Então, desde 1980 para cá, está havendo uma série de aglomerados planetários que estão causando sempre no final do ano esses aglomerados de planetas. Tá? Então, dezembro, janeiro, sempre Sagitário e Capricórnio tem havido essas concentrações. E isso se reflete sempre em períodos de grandes mudanças na história da humanidade. E são ciclos que se repetem mais ou menos a cada 500 e 270 anos. Poxa, tá? Então, esse que nós estamos vivendo, de 80 para cá, é semelhante ao que aconteceu quando houveram as grandes navegações. E quando a Europa se expandiu, houve o Império Colonial. E quando começou no início da década de 80 essa grande conjunção, foi quando a Voyager estava fotografando Urano, Netuno, o homem estava expandindo a sua visão do universo e começou toda uma transformação aqui na Terra. Então, é um processo planetário, é coletivo, não é só... Aqui no Brasil nós estamos vivendo as dificuldades dessa transição de acordo com a nossa realidade, né? Graças a Deus o nosso país está em evolução. A gente volta daqui a pouquinho, depois do comercial. Olha, tem umas coisas... Neste sábado, as emoções do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Lacta e Guaru, ao vivo. Sábado, 4h30 da tarde. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. Oferecimento Firestone, eleito o melhor pneu do Brasil pela revista 4 Rodas. Bolinhas de chocolate Lacta, para quem tem fome de bola. Skol, todo mundo vira Skol. Moço, dá um trocado. Por favor. Tá. Para que as crianças não tenham que passar pela humilhação de pedir dinheiro, a Fundação Abrinq faz isso por elas. Por $50 por mês, você adota financeiramente uma criança. Colabore com o projeto Nossas Crianças. Fundação Abrinq, pelos direitos da criança. Mara escapa de sequestro. A nova amiga conta tudo e tem muito mais. Pádua denunciado por roubo. Os escândalos sexuais de Madonna. Saúde. Livre-se das dores de coluna. Especial, um horóscopo para manter a forma.
Sensacional. Figurinhas premiadas dos ídolos da música. Grátis programação completa da TV e um lindo molde. Amiga, a revista mais moderna do Brasil. Para quem você prefere doar seus órgãos? Doe seus órgãos. Senão, a terra há de comer. Eu queria parar, mas não consigo. Por causa da bebida, já perdi emprego e até o respeito da família. Eu pensei que nunca fosse chegar onde eu estou. Eu queria parar. Se você quer parar, pare aqui. Alcoólicos Anônimos. 227-5601. Vocês me conhecem como titular, mas eu também já fui reserva. E na seleção, como na defesa do país, um banco de reservas forte é fundamental. E essa força se faz com treinamento, garra, disciplina e espírito de equipe. Porque quando chega a hora de entrar no jogo, a gente nunca esquece o compromisso com a torcida. Uma torcida de 160 milhões. Espera de cada um o melhor. Serviço militar obrigatório. Reserva de valores. A volta ao mundo sem sair de casa. Neste sábado, atendendo a pedidos, Intervalo reapresenta o programa que comemora os 60 anos da Standard Ogilvy Matter, a agência pioneira da propaganda no Brasil. Intervalo, neste sábado, 2h30 da tarde. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar. E vamos tentar, então, atender as dúvidas daqui. Bom, a Lucida Silva do Rio quer saber se é verdade que as pessoas de Peixes estão vivendo a última encarnação. Nunca ouvi falar disso. Tem isso? Alguém aqui já ouviu falar disso? É só porque o Peixes é o 12º signo, é o último, né? Então o pessoal tem essa ideia de que ali termina o ciclo das existências, mas isso não tem nenhuma possibilidade de a gente comprovar isso. Depende também, porque são dois tipos de peixe, né? Um pensa assim, eu sou peixe, eu moro na água do rio. A água do rio corre para a água do mar. Para que eu vou nadar contra a corrente, enfrentar o desafio? Deixa o barco rolar. Só que peixe de água doce não vive muito tempo na água do mar. Provavelmente esse não está na última encarnação. O outro nada contra essa corrente, vai em busca da origem, da fonte, né? E provavelmente esse está no processo de evolução. Quem sabe ele chega, né? É verdade que o Jesus Cristo teria sido Peixes, que na verdade ele nasceu a 25 de dezembro, que é aquela questão de calendário. Foi o Papa que instituiu, foi uma coisa recente, o aniversário dele, 25 de dezembro. Eu acho que ele está no eixo escorpião-peixe, né? O aquário, não sei, uma coisa assim, né? As pesquisas apontam para o ano 6 a.C., né? Porque há um erro na contagem do calendário. Quando foi passado o calendário da fundação de Roma para o calendário juliano, o monge que fez isso cometeu um erro porque ele pulou um César. Então, na verdade, Jesus teria nascido entre o ano 6 ou 7 a.C., provavelmente entre setembro a novembro. Poderia ter o Sol em Virgem, ou Libra, ou Escorpião. Olha aí. Provavelmente seria Virgem, né? Porque a tradição diz que ele nasceu de uma virgem. Não necessariamente é um problema biológico, uma virgem, uma constelação, né? Você já está aí com a... Sim, aí tem a Lúcia. Pergunta da Lúcia do Rio. Nasceu no dia 27 de fevereiro de 43, às 4 da tarde. Não disse a cidade. Não disse aonde. Se for no Rio, ela seria o quê? O ascendente dela é final de Câncer, entrando em Leão, o Sol em Peixes e a Lua em Sagitário. Quer dizer, o Sol em Peixes e ascendente de Câncer dá uma grande sensibilidade a ela, né? E a Lua em Sagitário, uma necessidade emocional de ter um caminho, uma direção, um foco para suas emoções, né? Legal, Lúcia. Ficou uma palhinha aqui no ar. E a outra, quem é? A Aline? A Aline tem o Sol em Libra, também não falou a cidade, presumindo Rio de Janeiro. Porque quem for parecido já sabe. Ela nasceu em 5 de outubro de 39 às 8 da noite. Quer saber o ascendente? Ascendente Touro. E aí, que seria um traço dela?
Bom, o taurino, ele é obstinado na realização, né? Ela tem uma certa semelhança, no sentido da Libra, na questão de de ouvir, de escutar, de ser boa conselheira para os outros, mas é obstinada na realização. Olha, a Inês aqui, justamente, ela quer saber se uma pessoa já muito passiva é característica do signo de Aquário. Tem isso? Depende das combinações. Aí vai depender das combinações. Eu acho que essas leituras muito... automáticas? Uma coisa assim de só o signo, né? Eu acho que a maioria dos astrólogos não trabalha dessa forma. Porque cada posição tem tantas outras variáveis no mapa que não pode ser lida sozinha, né? Quer dizer, a característica do Aquário, no caso dela, pode ter uma outra posição no mapa de um outro planeta que esteja, como se diz, abafando um pouco as manifestações do Aquário. Solange, porque o Aquário é sonhador, né? Quando a gente diz que alguém é de Aquário, o que a gente quer dizer é que o Sol estava no signo de Aquário no momento que você viu o Sol nascer. Não, no momento que ela nasceu é o grau que o Sol estava, isso vai definir o ascendente. O signo solar é definido pela posição do Sol numa determinada hora, que não tem nada a ver com a hora que ela nasceu. Todo mundo que nasceu naquele período, daquele mês, sei lá, de 21 de maio até 20 de junho, é Gêmeos, independente da hora. Agora, a tua hora vai ser definida também pelo Sol, na relação com o eclipse, um determinado grau. Então, quando o Paulo perguntou no início do programa se a gente pode funcionar com horóscopo de jornal, claro que não pode, porque aquilo está falando só dessa posição que o Sol estava naquele período enorme para todas as pessoas que nasceram naquele período. Agora, essas variáveis que a Iris está falando, quer dizer, posição de Lua, posição de Júpiter, posição de Vênus, posição de Ascendente, vão fazer mapas tão variados que mesmo eles terem nascido, eles têm a mesma posição de Sol em termos de signo, têm o mesmo ascendente, mas devem ter mapas completamente diferentes depois. Então, não é possível a gente dizer uma coisa séria e a pessoa acreditar porque a gente disse. Os 10 planetas, os 360 graus, dá mais de 4 bilhões de combinações diferentes. Não é? Bom, então só assim para dar uma palhinha, um traço básico de Aquário, o que seria uma característica básica de Aquário? A liberdade, né? O não conformismo. Ela diz ser passiva, né? Mas o pacifismo surgiu regido por Aquário, né? O movimento hippie, o movimento contra a guerra do Vietnã. E que não quer dizer que seja ela passivo. Diz que ela é passiva. Pode ter um ascendente peixes, um ascendente câncer, uma outra coisa está dando essa característica de passividade, não o Aquário. Bom, tá entendido, né, Inês? A Magna Mello de São Paulo. Quer saber na área profissional? Quer dizer, qual seria, né, onde ela poderia, enfim, se dar melhor? Ela é de Capricórnio, nasceu... Aí diz aqui, o dia e a hora, vamos tentar responder assim, que é um auxílio astrológico. 10/1 de 59 às 6 horas da manhã. Para uma pessoa que tem o Sol em Capricórnio, pelo que eu entendi, na 10ª casa, pode ter várias profissões, porque não é para fechar tanto ao tal signo essa profissão. Você vai encontrar... Uma coisa que eu aprendi do Capricórnio foi quando um amigo chegou da Dinamarca e disse assim, olha, lá a gente não pode chegar 2 minutos atrasado, porque senão congela, porque o trem passa naquela hora. Pronto, né? Quer dizer, o Capricórnio, ele tem essa cobrança, né? De chegar, não é só chegar na hora, mas como fazer a coisa com tal preciosismo, né? Talvez essa coisa do capricho, né? Que tá aí até no radical da palavra, com essa segurança, né? Que permite ele subir muitas montanhas, né? Então, o problema aí do político, a relação do Capricórnio com o poder, né? Que é esse subir a montanha. Então, às vezes, a pessoa está lá em cima e acha ainda que falta mais para subir e continua subindo, às vezes passa por cima dos outros. Quer dizer, não é todo Capricórnio que é assim, mas tem os aspectos positivos e os aspectos negativos de todo signo. Porque, Maga, eu sou Capricórnio, tem muito Capricórnio que é um chato de galocha, aquele cara cri-cri, né? Chatinho, não sei o que cobra tudo, tarará. Agora, tem um lado que esse pragmático pode não ser chato, pode ser... prático, pode ser eficiente, a pessoa tem capacidade de sonhar. Um grande executivo, né? Por exemplo. Claro. Por favor, até onde o signo de Áries é regido por Marte e, portanto, é o signo de comandantes, de guerreiros? Porque acho que mais de guerreiros do que de comandantes. Porque são os que vão na frente, os que abrem caminho. Não são homens de estratégia, são homens de tática, né? De ação mesmo. Meu pai era Áries e era um militar. Guerreiro, faleceu general. E o Áries... Sim, é possível que ele tenha uma grande... Tá vendo? Os arquétipos são diferentes das pessoas, né? Eu não sei como era o Saturno do seu pai. Provavelmente esses aspectos
fazem, mas ele, um ariano, ter chegado lá. Agora, quando você fala do arquétipo, é o que está ligado aos grandes guerreiros, né? Signo dentro dos militares, dentro do sempre. O Marte é o planeta que é usado, regente de Ares, para a gente ver a capacidade de guerra de alguém, né? É a Selma do Rio. Pergunta se viesse tratar com astrologia, se poderá emagrecer, já que por outros meios não deu certo. Vou passar para Iris. Ô, Selma, primeiro eu acho que a astrologia não é uma forma de tratamento, né? A coisa está colocada de uma forma que a astrologia vai poder te ajudar com certeza, na medida em que ela descobre e ajuda você a descobrir as coisas que estão te impedindo de emagrecer de uma forma saudável e gostosa, né? Isso sim a astrologia pode fazer por você. Agora, tratar por astrologia, eu não conheço. Quem trata é doutor que trata de doença, né? A astrologia não vai tratar nada, ela vai te indicar maneiras de você conseguir colocar as suas energias de tal forma que elas se harmonizem e aí permitam com que a moça possa emagrecer bem, né? Quer dizer, eu acho que o grande papel da astrologia, da maneira como eu entendo atualmente, é que é uma ajuda que você tem para dar às pessoas, para primeiro que elas se conscientizem mais de determinadas facetas do seu próprio caráter, seu temperamento, suas possibilidades internas. Você vê muitas pessoas que às vezes têm capacidades que não usam porque não sabem, ou porque se bloquearam. Aquela história, por que uma pessoa que está fazendo um trabalho, digamos, técnico, né? E que não está se sentindo bem num trabalho técnico, com uma grande sensibilidade artística, mas que foi bloqueado no início do desenvolvimento daquela sensibilidade, ou porque a mãe não queria, ou porque o pai não queria, ou porque a família achava que artista não... O músico morre de fome, né? Pois é. Então aquela característica que está lá no mapa para ser vista por nós, foi bloqueada em algum momento. É uma expressão de energia que não está sendo manifestada. O cara virou um técnico, né? Ele trabalha em coisas técnicas e o lado sensível ficou para lá, prejudicado. Então eu acho que a astrologia pode entrar muito por aí, né? Levantar, buscar essas potencialidades das pessoas, essas possibilidades, e aí sim tratar de ajudar a pessoa a colocar aquela energia em função. A gente volta daqui a pouquinho, depois do comercial. Olha, tem umas coisas aqui. Rede Manchete, olhando o futuro com otimismo. Linda morena, morena, morena. O mestre do carnaval abre os braços para o gênio do modernismo. Lamartine, eu te adoro. Neste sábado, Tabu, o encontro imaginário de Lamartine Babo e Oswald de Andrade, irmãos de alma que nunca se conheceram. Eu sou a filha da Chiquita Bacana. Tabu, com Caetano Veloso, Colé e José Lilgói. Cinema Nacional. Neste sábado, depois de Se Segura Malandro. Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Prepare-se para ver o primeiro filme de terror, sem um pingo de sangue. A positivo. Negativo. O hospital está sem. Ajude a Fundação Pro Sangue a escrever histórias de amor com muito sangue. Em
manchete desta semana, sexo, mentiras e videotapes. As denúncias de Brasília que estão abalando o país. Uma revista dentro da revista Saúde, destacando as virtudes ocultas das vitaminas e os cuidados com a pele no verão. Dossiê Anatomia da Crise, capítulo final, Sarney e Itamar, a era dos vices. No caderno de serviço especial, viagem, os parques naturais da África e os cruzeiros das barcaças do Mississippi. Entrevistas, Ronaldo Bosco lhe conta tudo no seu livro de memórias. Barreira, técnico da seleção, adverte: temos time, mas precisamos tempo. Best-seller, a autobiografia de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Viagens imaginárias, o mundo azul de Portinari. Madonna no Brasil, a deusa pop do sexo. Aconteceu! Virou manchete. Olha, o bate-boca foi sobre astrologia. E, infelizmente, as consultas específicas não vai dar mais para contemplar. Então, vamos fazer a nossa rodada final. E a pergunta aqui da Sulimar, que a gente leu há pouquinho, a Iris vai tentar dar uma respondida. Então, começa por aí, Iris, a questão da Sulimar. Eu encerro com ela, né? O problema dessa moça é que ela deveria estar colocando a energia dela, né, de uma forma constante, em talvez exercícios físicos, onde ela não tivesse movimentos bruscos, né, pelas posições joelho, planetárias. Né? Ela diz que operou o joelho e se tem a ver com o signo. Quer dizer, se tem a ver com o signo, é evidente que tem a ver com o signo. Agora, o meu ponto é que isso não deveria ter sido necessário se manifestar no mundo concreto, percebe? Quer dizer, essa posição planetária dela poderia ter sido trabalhada de uma outra forma que impedisse de acontecer uma operação de joelho. Bom, agora você já esgotou o seu tempo. Então, tá bom. Conclui. Então, o que ela faz? Ela faz exercícios que não sejam bruscos. Quer dizer, ela faz alongamento, ela faz um tai chi chuan, uma coisa, sabe, onde ela consiga harmonizar a força com a energia e a sensibilidade. E sem cobrar muito do joelho, pode viver com pouco joelho, né? Pouco também joelho, ninguém é perfeito. Vamos lá, Bola. Sobre? O que você quiser, a conclusão. Bom, falaram aí de relacionamento, né? Então, a mim me parece que, assim como num corpo todos os órgãos convivem em função de um indivíduo, né? O corpo é uma comunidade de órgãos, onde cada um cumpre o seu papel e dá vida ao conjunto. Eu acho que todas as pessoas, o que a astrologia nos mostra, que todas as pessoas têm as suas características, e se elas respeitarem as características dos outros, há a possibilidade de uma harmonia. Sempre dizem que, por exemplo, Áries, casando com Leão dá certo, Leão com Sagitário, mas eu costumo dar o seguinte exemplo. O Áries diz, vamos botar fogo nessa casa. O Leão traz a gasolina e o Sagitário risca o fósforo, entendeu? Eles concordam um com o outro porque um dá força para a iniciativa do outro. Ninguém para questionar, quer dizer, o Áries diz, vamos botar fogo na casa, o Libra já vai dizer, vem cá, vamos doar essa casa para uma instituição de caridade, vamos fazer uma comunidade nessa casa, quer dizer, os relacionamentos eles são sempre viáveis se as pessoas se conhecerem a si mesmas, não quiserem do outro aquilo que ela mesmo é e respeitar o outro na sua característica, né? Aí eu acho que sempre pode haver uma cooperação, mesmo entre naturezas totalmente divergentes. Vamos lá. Então, vai, Cláudia. O que eu penso, para concluir, é que a astrologia realmente é um presente que a gente recebe, porque o mapa natal é uma escolha de cada um. A gente escolheu o mapa que tem. Não tem nenhum mapa ruim nesse sentido. Todos os mapas são cósmicos, todos eles te dão a possibilidade de ser o melhor de você. Então, eu acho que quando você tem acesso a um mapa natal, você está tendo a possibilidade de lembrar sempre quem você era e de estar à altura do mapa que você escolheu para ser o melhor que você possa ser aqui durante a tua vida. Vamos lá, Zé Maria. A arte do encontro, né? A astrologia é isso, é um grande encontro, né? Do eu com o outro, do eu consigo mesmo. Não existem combinações dentro do mapa, né? Assim, dentro de dois mapas, sejam tão ruins, né? A nível de relacionamento, que não possam ter coisas positivas. E nem existem relacionamentos perfeitos que não tenham desafios, né? Porque duas pessoas são como duas substâncias químicas, né? Quando uma reage, as duas se transformam. Então, a vida é essa arte desse encontro, né? Do eu com o outro, né? Do eu consigo mesmo com o universo. A astrologia traz
uma ferramenta para você se perceber, se autoconhecer e ter mais recursos, né, de se relacionar com a vida de uma forma mais harmônica, ou seja, que se faça a vida, né, através da gente, né? Bom, é isso daí. Não sei se a CPI não começou, se a transmissão aqui não começou, mas de qualquer maneira é um bom exemplo de grande mudança do nosso país. De colocando a nu, né, todas as coisas negativas que ocorreram no Congresso, que ele volte a ser uma grande instituição democrática para a gente reconstruir a nossa moral, a nossa política, a nossa dignidade. Está aí um exemplo de bom e ruim, gente. Então, um exemplo de como a astrologia, mostrando caminhos e descaminhos, pode ajudar a pessoa a se encontrar, se realizar e poder ver melhor o seu semelhante também. A gente volta amanhã com mais um Bate-Papo. ZYD 863, Rede Manchete, Canal 9. Estamos encerrando nossas transmissões de hoje, certos de ter levado até você uma programação do mais alto nível. Logo mais, estaremos de volta. Para você, sempre o melhor, na Rede Manchete.